aí, senhoras e senhores futuros advogados aí, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada dentro. Aí quem estuda aí, não durma, não durmam, não durmam. Quem dorme em aula só passa em sonhos. Aí é um velho e bom ditado. E aí vimos em aulas anteriores, em blocos anteriores, a questão lá do erro de tipo, trabalhamos muito ali o artigo 20, né? Vimos erro de proibição ali pelo artigo 21, trabalhamos bastante também a exclusão da culpabilidade e vimos também a exclusão da ilicitude, ali a partir do artigo 23 do Código Penal, 23, 24, 25, por ali. E aí vamos entrar agora na imputabilidade, ali a partir do artigo 26, 27 e 28. Então, dê uma pausinha aí, dê pausa, leiam esses artigos, observe lá, tenham ali, não só ler, mas tente buscar, tente trazer o entendimento. E aí fica mais fácil resolvermos as questões aí. Lógico, tudo é entendimento, tudo é tijolo e mais tijolo até construir esse conhecimento todo. Mas tem que ter os alicerces, senhores, tem que ter a base, a base. E a base é justamente isso aí que nós estamos trabalhando, tá bom? E vamos direto para a questão, sem muita conversinha. O que importa é isso aí, é exercício, trabalhar bastante. Vem dizendo aí a questão de 2020, olha aí, a questão aí bem recente mesmo, com o exame 31, dizendo lá que André, nascido em 21 de novembro de 2001, adquiriu de Francisco em 18 de 11 de 2019, ou seja, ali quase ele está completando ali os seus 18 anos. Observa ali que está quase completando 18 anos, tá? A questão vem já jogando aí luz, holofotes no que quer perguntar. E vem dizendo que ele adquiriu ali grande quantidade de drogas, com o fim de vendê-la aos convidados de um aniversário, né, do seu aniversário, que celebraria no dia 24 do 11, ou seja, logo ali 3 dias depois de quando ele completasse 18 anos. Então, ele já era maior de idade. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário do seu quarto. Em 23 de 11 de 2019, observe aí que ele já tem 18 anos, a questão está jogando luz, luz, luz. A partir de uma denúncia anônima e municiado de respectivo de mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com a senhora advogado, ou senhor advogado aí da família, né? E considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André, a senhora como advogada do André, deverá esclarecer à família que André penalmente será considerado, aí vem, ó, imputável ou inimputável. Aí os senhores vão ter que trabalhar e verificar. A questão vem aqui, a chamada cinquentinha. Ou você responde que é imputável, que é inimputável, aliás, ou responde que ele irá ser punido pelas leis já do Código Penal. Ou então ele vai responder lá pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, análogo ao crime de tráfico de drogas. Tá? Então, essa é a questão aí. E aí, senhores, vamos abrir novamente aqui o parênteses aqui. Observe que a elementar do tráfico de droga, ele adquiriu, ter em depósito, guardar, trazer consigo. Entende-se aí, principalmente num verbo, guardar a droga, de ter em depósito, considera-se para o crime de tráfico como um crime permanente. Então, especificamente ao caso aí da ação de ter em depósito e guardar, ele guardou ali para vender durante seu aniversário de 18 anos, quando completaria, que ia comemorar já depois no dia 24, logo 2, 3 dias depois, que já ele completado ali 18 anos. Então esses verbos de ter em depósito e guardar são considerados crime permanente. Ele se prolonga, perpetua-se no tempo pela própria escolha do André, pela própria escolha do agente. Ele mesmo que quis isso aí, ele quis perpetuar, ele quis fazer com que ali aquele crime tornasse permanente. Tá? Então, analisando o enunciado, aí você observa o enunciado, analise bem o enunciado,
e vem dizendo que ele adquiriu a droga, ele era menor de idade, falamos isso. E quando ele estava já da guarda da droga, ali, quando foi a polícia com mandado judicial, ele já tinha completado 18 anos, então ele já era imputável, imputável. O que colabora com isso aí, nós já trabalhamos muito esse dispositivo, o que colabora com isso é a súmula 711 do STF, pega a súmula 711 do STF, que diz lá que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, ali já era vigor, já tinha em vigor a questão da permanência, e da permanência não, já tinha em vigor a questão da lei, e ali estava em crime permanente. Já trabalhamos com questões anteriores nisso aí, não vamos nem muitas delongas, não vamos conversar muito, não. Então, aqui vamos observar que ele é imputável, ele é imputável. Então, a A e a B, vamos desconsiderar a A e a B aqui, tá? Ele era imputável. Ai, volta. Ele era imputável. Então, ele não era inimputável, ele era imputável. A letra C, vem dizendo aqui, ele é imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de droga, mesmo adotando o Código Penal da teoria da atividade, para definir o momento do crime. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, tá? Imputável, podendo responder pelo delito de associação para o tráfico, que tem natureza permanente, tendo em vista que o Código Penal adota a teoria do resultado. Não, o Código Penal, lembre aí, a teoria da atividade quanto ao tempo do crime, a teoria da atividade quanto ao tempo do crime. Artigo 4º, olha lá, artigo 4º do Código Penal. Vamos para a próxima, vamos? Essa aqui veio facinho, 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 veio mole, mole, mole para o gato, né? Então, aqui, vamos seguindo aqui, a 76, essa é aqui, volta, vamos lá. A 76 aqui, a questãozinha um pouquinho longa, mas vamos aqui tentar definir e ler aqui com toda a tranquilidade para responder. Aqui são duas pessoas. Patrício, vamos trabalhar aqui com o Patrício, tá bom? Com o Patrício e com o Luiz, com o Patrício e o Luiz. Eles estavam em um bar quando o primeiro, mediante ameaça, o Patrício, mediante ameaça de uma arma de fogo, obriga o último, né, obriga o Luiz a beber 2 copos de tequila. Ele fala, bebe, 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 se embriague. E aí o Luiz ficou inteiramente embriagado, olha o termo aqui, Luiz ficou inteiramente embriagado. A dupla então deixou o local, sendo que Patrício conduzia Luiz, que caminhava com muita dificuldade. Ao encontrar Juliana, que caminhava sozinha pela calçada, Patrício e Luiz se utilizando de arma, né, que ele já tinha uma arma, o Patrício já tinha uma arma, né, era portada ali pelo primeiro, pelo Patrício, com o estrangeiro, com eles, né, a prática de sexo oral, sendo flagrados por populares que passaram ocasionalmente pelo local, ocorrendo a prisão em flagrante. É denunciado pelo crime de estupro, né? Sim, estupro, violência, grave ameaça ali. No curso da instrução, mediante perícia, restou constatado que Patrício era possuidor de doença mental grave, que, quando da prática do fato, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do comportamento. Situação, aliás, que permanece até no momento do julgamento, tá ok? Aí o Ministério Público ele requereu ali a condenação do acusado, 2 acusados, né? Não havendo dúvida em relação ao injusto tecnicamente da defesa, tecnicamente. A defesa técnica dos acusados, a senhora como advogado, nas alegações finais, que é a última peça ali na fase da instrução probatória, e aí o senhor vai apresentar na tese ali. E aí vem aqui rapidinho, vamos lá, vamos ver aqui com a relação um por um aí. Em relação ao Luiz, que pegou e teve a arma apontada na sua cabeça e foi ali obrigado a beber ali. Então, o Luiz ocorreu ali a chamada embriaguez, a embriaguez forçada, por força maior ou por caso fortuito ou força maior. Né? E aí, pergunta ao senhor, a embriaguez por si só afasta a imputabilidade penal? Em regra, não, em regra, não. Se observarmos aí o artigo 28, que eu pedi para o senhor dar uma olhada, a partir do artigo 26, 27 e 28, ali diz o artigo 28 que não exclui a imputabilidade penal. Aí vem dizendo lá a questão do inciso 1, né, que fala sobre a embriaguez voluntária tal, e culposa, e o inciso 2
fala também que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, tá? O inciso 2. Inciso 2. O inciso 1 já seria violenta emoção, desculpa aí, violenta emoção. Então, o inciso 2 do artigo 28 diz que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias análogas ali, tanto vai lá aquela questão lá da patologia de droga, né? E a pessoa pode ali não responder pelo crime. Mas aí a exceção no caso da embriaguez completa, que foi o que aconteceu. O Luiz ali foi proveniente de um caso fortuito, né? Ter uma arma apontada na sua cabeça e obrigado a beber a tequila. Tá? Se ele não saísse, ele poderia ter ali a sua vida ceifada. Né? Então, nesse caso aí, exclui-se, né, a culpabilidade, nós vimos já lá na exclusão da culpabilidade que a embriaguez completa por motivo de força maior e caso fortuito, exclui a culpabilidade. É justamente o que diz o parágrafo 1º do artigo 28, que os senhores já leram ou estão lendo agora junto aqui. É isento de pena, tá lá, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão lá do fato, né? Inteiramente, aguarde essa palavra para pedir, quando pedir em tese defensiva por embriaguez, deve ser embriaguez completa, quando ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinasse, né, de acordo com esse entendimento. E aí o Luiz teria absolvição, né? A absolvição ali pelo pedido da absolvição, pela ausência da culpabilidade, exclui-se a culpabilidade por chamada embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, né, que ele foi obrigado a beber. Já o Patrício que apontou a arma, o Patrício ali, que vem ali apontando no estado, restou constatado que ele era o quê? Possuidor de doença mental grave. Durante o processo, observou que ele era portador de doença mental grave, né? E quando da prática lá do fato que ocorreu. Ele era ali, a questão vem mostrar aqui para os senhores aqui voltar, que ele era inteiramente incapaz, vem dizendo ali, ó, que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E aí, por esse motivo, né, nós temos que observar que ele era inteiramente incapaz e ele permanece ali com esse problema mental, ali, com essa inimputabilidade, até mesmo durante o julgamento, até aquele momento do julgamento. Assim que se tratando de doença mental, né, lembre-se lá aquela exclusão da culpabilidade, tratando-se de doença mental, ele foi totalmente incapaz, né, naquele momento do fato, de entender o caráter ilícito do fato. Tá? Pega o artigo 26, já, por isso que eu falei, leiam bem o artigo 26 aí. O artigo 26 diz que lá, que é isento de pena, está lá, logo na cabeça ali, no caput, né, do artigo 26, vai dizendo que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, né, era, ao tempo da ação ou da omissão, que foi no caso do estupro ali, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento, é o que diz lá. E aí é plenamente aplicável a medida da segurança, a medida de segurança. Não há dúvida que será aplicada a medida de segurança em relação ao Patrício, tá? Como uma internação. Agora, por exemplo, por isso que se diz que é uma chamada absolvição imprópria quando se aplica a medida de segurança, absolvição imprópria, porque não é propriamente uma absolvição, né? Tendo em vista que haverá, né, uma punição, entre aspas, em relação à medida de segurança. Ele irá ter que cumprir ali em hospital, né? E depois vamos ter um trabalhinho disso aí de hospital ou ambulatório. Lá na frente a gente vai ter esse comentário sobre isso aí. Mas ele terá que cumprir essa medida de segurança e ali considerando uma absolvição imprópria. E aí a questãozinha vem, a letra A, a absolvição dos acusados, não houve absolvição dos acusados, tá? Por força da inimputabilidade, ele, muito embora seja inimputável, não haverá a absolvição, né? Dos dois, não. Ali haverá somente do Luiz, vamos ver ali. Aplicando, porém, medida de segurança para ambos, não. Irá ser aplicada medida de segurança somente para Patrício. A letra B, absolvição de Luiz,
por ausência de culpabilidade em razão da embriaguez culposa. Não, não foi embriaguez culposa. A embriaguez foi completa por causa do fortuito ali, tá ok? A letra C, absolvição de Luiz por ausência da culpabilidade em razão da embriaguez completa decorrente de força maior, aqui eu boto a questão de força maior, mas ando ali sempre junto, força maior e caso fortuito. Depois a gente vai trabalhar em relação ao que é força maior, o que é caso fortuito, tá? Mas fechou ali. E a absolvição imprópria, conforme nós falamos em relação a Patrício, com aplicação da medida de segurança, justamente. Então, essa questão, essa letra C, alternativa C aqui, é a questão correta para nós aqui. Absolvição imprópria de Patrício? Sim. Com aplicação de medida de segurança? Sim. E a condenação? Não, o Luiz não será condenado, será absolvido por ausência de culpabilidade. A questãozinha muito boa aí, 2015, e aí vamos para frente aqui. Acho que pulou uma, 76, 77. Aqui já vou botar de cara aqui a questão que veio aí em 2013, é um pouquinho antiga, mas já de conhecimento de nós, aí, já estudamos bastante em relação a essa daí. Tá? Aí vem dizendo lá a questão para aferição da inimputabilidade de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né? Que está lá no artigo 26 do Código Penal, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Vimos lá na questão anterior, em relação justamente isso aí, sobre a inimputabilidade penal por conta de algum problema mental ou doença mental ali, a questão de não desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Tá? E aí ele tem de ser, no momento da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, e aí sim será dado a chamada isenção. Lembra que eu falei para vocês, quando aparecer lá isento de pena, é a questão de você tem que trabalhar com exclusão da culpabilidade, ou quando o código trouxer isento de pena, trabalhe com exclusão da culpabilidade, tá? A doutrina aqui massificando nesse sentido aí. E aí vem dizendo os critérios lá, adotados pelo Código Penal, biológico. Aí temos aqui, ó, o agente deve ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é um critério biológico, tá? Mas tem que ver o que o Código Penal adotou. Agora, se o agente deverá ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, né? Ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Já é um critério psicológico, E aí, somando os dois critérios, biopsicológico, temos aqui a resposta aqui na letra D, a letra D aqui, tá bom? É um critério para fins de desenvolvimento mental incompleto e biológico, é um critério biopsicológico. Se cair isso aí, o entendimento está aqui, os senhores podem observar, guarde isso na mente, coloque aí na mente, como que é adotado o critério biológico e como é que é adotado o critério psicológico. Então, é biopsicológico o critério adotado pelo Código Penal em relação ao artigo 26 ali, tá? Vamos para frente? Vamos para frente? Vamos para frente, que tem muita coisa. Não durmam, quem dorme aula, só passa em sonho. 2010 a questão, mas está vivo aí, 2010 a questão vem trazendo em relação à imputabilidade penal, assinale a opção correta, ele pede a correta, tá? Ele pede a correta. E aí os senhores têm que observar que quanto à aferição da inimputabilidade, o Código Penal adota como regra o critério psicológico. Acabamos de ver que não é o critério psicológico, e sim biopsicológico. Tá ok? É o critério biopsicológico. A letra B. A pena poderá ser reduzida se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, tá? E aí sim é reduzida a pena. Sim, senhores. Pega aí o parágrafo único do artigo 26. O que diz o parágrafo único do artigo 26? Que diz lá que a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, tá? Ou determinar-se, né, de acordo com o caráter ali
do momento. Tá? Então, nesse caso ali, é sim reduzida a pena. A letra B, aqui está. Vamos ver se a letra C estaria errada. A pena imposta ao semi-imputável não pode ser substituída por medida de segurança? Pode sim, senhora, pode sim. Temos que observar ali a questão está errada, porque o semi-imputável pode sim ser substituída a pena por medida de segurança. Pegue aí, eu não vou ler agora com o senhor, mas para não perder tempo, pegue o artigo 98 do Código Penal. Observe o artigo 98 do Código Penal, vai falar justamente isso que eu estou falando, que pode ser substituída ao semi-imputável a pena de medida de segurança. Tá? Então, essa aqui estaria errada. Aí vem questão da letra D, a embriaguez não acidental, seja voluntária ou culposa, completa ou incompleta, exclui a imputabilidade pela gente. Não, para excluir a imputabilidade, né, ele deve ser ali a embriaguez que não pode ser voluntária e nem culposa, tá? Para excluir ali a imputabilidade, tá? Por conta lá do artigo 28 que nós vimos lá, parágrafo 1º, artigo 28, parágrafo 1º. É muita informação, mas vamos terminando aí. Acho que agora temos mais duas questõezinhas aqui. Aqui vem dizendo aqui a questão, senhores, que Orion brigou com a namorada Beta para afogar suas mágoas. Isso é o que acontece. Afogar mágoas, aquelas músicas vamos lá. Para afogar suas mágoas, foi ao bar do Cupido, lá no bar do Cupido. Lá chegando, passou a beber com um conhecido chamado Zeus, né? Aí o que aconteceu? Contando seus percalços ali, Orion e Zeus conversando, após determinado tempo, resolveu assaltá-lo. Vou assaltar o Zeus, pois ali o deus do deus, né? Pois observou que Zeus possuía determinada quantia de dinheiro. O deus grego ali, né? Para cometer o crime, passou a beber mais. Olha aqui, ó. Ele para cometer o crime, ele passou a beber mais. Ou seja, ele para criar coragem, ele começou a beber mais. De acordo com o Código Penal, esse tipo de embriaguez se classifica, essa questãozinha não cai mais, senhor, não cai mais. Essa questãozinha é muito tranquilinha, tá bom? Isso aí nós chamamos aí no direito penal a chamada embriaguez pré-ordenada. Ele bebe ali para criar coragem e cometer o crime. E aí vamos direto aqui à questão, aqui onde é que tem, é só procurar onde tem embriaguez pré-ordenada, a letra B aqui, a letra B. Embriaguez pré-ordenada, tá? O que isso comete ali? Quando a gente bebe para poder cometer o crime. O que isso vai ter em consequência? Vai ter consequência em relação à embriaguez pré-ordenada, vai ter consequência da questão das circunstâncias agravantes, que o juiz ali irá adotar na segunda fase da dosimetria da pena. O artigo 61 diz lá que são das circunstâncias sempre, né, serão consideradas circunstâncias agravantes, ou que sempre agrava a pena, quando não constitui outra qualificação ao crime. Né? Aí o inciso 2, que diz que tem um agente ali cometido o crime, lá na linha na linha L, desculpa, a linha L, diz lá que para cometer o crime ele tem ali a chamada embriaguez pré-ordenada. A questão, então, foi fechada aí, a letra B, né? Não foi embriaguez culposa, nem fortuito, né? E nem foi voluntária, foi pré-ordenada, apesar de ser voluntária, lógico, né? Mas é considerado para a doutrina embriaguez pré-ordenada. E aí, a questão aí, para fecharmos aí com chave de ouro, a questãozinha aqui, para fecharmos com chave de ouro, vem dizendo que ali a questão vem dizendo que a Alfa pratica um crime aos 17 anos, 11 meses de idade. Né? Após 5 anos, né, desse fato, volta a delinquir, praticando um novo crime. De acordo com o nosso Código Penal, podemos afirmar que... Aí podemos afirmar o quê? Ela ali era inimputável, né? A pessoa alfa, né? Ou alfa, né? Era o macho alfa, né? A fêmea alfa, né? E ali era inimputável. Ali considera pelo artigo 27 do Código Penal, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, né? Ficando sujeito à norma estabelecida lá na legislação especial, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? O Código Penal ele presume que, pelo critério biológico, né? Pelo critério biológico, a pessoa com menos de 18 anos de idade não é imputável.
considerando, portanto, inimputável. Assim, pelo crime anterior, no caso de Alfa, não houve condenação, de acordo ali pelo artigo 27. Ela não houve condenação em relação ao Código Penal e não podemos considerar isso aí. Então, aqui vem dizendo a letra A, o acusado, né, não será considerado reincidente, sim, pois o crime anterior não transitou em julgado. Não, na verdade, nem sequer houve crime para transitar em julgado, nem sequer houve crime para transitar em julgado. O acusado será considerado reincidente de acordo com o artigo 63? Não, não houve crime para que se transitasse em julgado, não houve a sentença ali em si. A letra C, pelo crime anterior, não houve condenação, de acordo com o artigo 27. Sim, justamente. Ela era inimputável, não houve condenação. E é a letra C aqui. A letra D, o acusado não será considerado reincidente, pois foi comprovado somente sua participação mínima no evento delituoso. Não, nem houve, ali não é considerado, não se considera, exclui-se a culpabilidade pela inimputabilidade, tá? Pela a questão ali do artigo 27. E aí, senhores, fechamos aí com muita tranquilidade, teve esse percalcinho aí, povo ligando aí, mas é uma audiênciazinha que a gente vai participar hoje, até que eu estou até meio bonitinho aqui, é só botar a gravata e ficar audiência. E aí eu adiantei aqui para poder, vou fazer essa aulinha e mais uma próxima aí, e aí temos que ir lá no fórum para resolvermos algum problema aí com os nossos clientes. E aí deixa os senhores aí, vamos fazer mais uma aulinha agora, bem rapidinho, tá bom? Vamos trabalhar. Vamos ao que interessa, o importante é o conteúdo. Essa questão é do agora, 2021, exame 33, aí está bem fresquinha, bem fresquinha. Mas observe, nós vamos observar que não tem, só muda um pouquinho ali, mas a roupagem é a mesma. Só muda um pouquinho ali a cor, um pouquinho a tonalidade da cor, mas a resposta e o fundamento é o mesmo. Estamos dentro da chamada inimputabilidade, né, que vai excluir, a inimputabilidade exclui a culpabilidade, é uma das exclusões, uma das dirimente da culpabilidade, é a chamada inimputabilidade. A pessoa pode ter um fato típico, ilícito, mas não pode ser culpável, tá bom? O agente não pode ser culpável. Mas vamos ao que interessa. Tá? Após o expediente, Márcio saiu com seus colegas de trabalho para comemorar o sucesso das vendas naquele mês e sua escolha como melhor funcionário do período. Ao chegar ao bar, Márcio entregou a chave do seu carro aos colegas, alertando que iria beber. Vou beber até cair. Olha aqui, ó, vou beber e embriagar até cair, né? Após cumprir a promessa feita aos colegas, Márcio, completamente alterado, lógico, pelo efeito da bebida alcoólica, né, se dirigiu até o caixa do bar para pagar a conta. Devido à divergência quanto à quantidade de bebida consumida, Márcio iniciou uma forte discussão com a atendente do estabelecimento e arremessou a garrafa de cerveja que segurava em sua direção, acertando a cabeça do funcionário, causando o quê? Ferimento de natureza grave, lesão corporal, né? Ali de ferimento, ali, lesão corporal de natureza grave. Tá? Vamos seguindo aqui. Preocupado com as consequências jurídicas de seu ato, Márcio procura a senhora e o senhor como advogado, na condição, para advogado, lógico, para dar a devida assistência técnica. Considerando apenas as informações expostas sobre o ponto de vista técnico, você como advogada, a senhora como advogada, o senhor já como advogado, deverá esclarecer que a conduta praticada por Márcio configura o quê? Olha aqui, ó, lesão de natureza grave, lógico, natureza grave. Tá? E vem dizendo todas as alternativas aqui. Então, vamos verificando alternativa por alternativa. Não é questão cinquentinha, né? Vem dizendo que tem aquela questão da natureza grave, natureza grave, natureza grave. E aí vamos tecer rapidinho alguns comentários aí que já falamos já em questões anteriores aí. Tá? A questão ela busca o conhecimento da chamada inimputabilidade, pela embriaguez. A embriaguez ali, conforme nós já observamos, aí vem-se a pergunta: a embriaguez afasta a imputabilidade penal? Em regra, não. Em regra, não. Tá? Observe lá o artigo 28, já falamos ele em questões anteriores, que já caíram já e vem se repetindo. O artigo 28 do Código Penal diz que não exclui a imputabilidade penal. Aí vem dizendo o inciso 1 e o inciso 2 traz que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Ou seja, se a embriaguez for voluntária ou até mesmo culposa,
pelo álcool, né, ou substância análoga ali, ela não exclui a imputabilidade. E observe aqui que no exemplo não, na questão, o Márcio ele queria se embriagar, ou seja, foi voluntariamente se embriagar. Agora, tem um porém. Às vezes a pessoa pode dizer, ele se embriagou para cometer o crime. Não, ele se embriagou porque estava alegre, estava comemorando ali por ser o melhor funcionário do mês e as vendas que foram realizadas. Então, ele estava alegre ali. Ele não tinha intenção de cometer crime algum. Se houver essa intenção de beber para cometimento do crime, estaremos diante da chamada embriaguez pré-ordenada, que é considerada uma circunstância agravante, tá bom? Então, no caso, o Márcio ele bebeu voluntariamente e pode ser considerado uma embriaguez o quê? Culposa não, voluntária, tá? Ele bebeu porque quis, ele voluntariamente bebeu para poder ali se embriagar e ficar muito alegre ali. Tá? E teve aquele problema ali ao final da sua festa. Aí vem as alternativas com muita tranquilidade. Ele cometeu o crime de lesão corporal grave? Sim, cometeu. Diante da embriaguez culposa? Não, não foi culposa. Não colocaram no copo dele bebida alcoólica, ele não poderia beber. Um exemplo, a pessoa às vezes não pode beber e pede ali alguma bebida que não contenha álcool. E o garçom, despercebido, quem faz a bebida, acaba colocando álcool e a pessoa começa a beber e tem uma certa quantidade e não observa ali durante a bebida. Isso é uma embriaguez culposa. Tá? Ele bebeu ali e não verificou, por uma atitude dele, não verificou se realmente tinha ou não álcool. Mas no caso aqui foi voluntária, tá? Então não podemos considerar como uma embriaguez culposa. Então, onde houver embriaguez culposa, podemos cortar, tá? Podemos ser considerado diminuição de pena. Se fosse culposa, poderia ser considerado. É o fato típico e ilícito, mas não culpável, diante da embriaguez culposa, afastando a culpabilidade do agente? Não. Aqui ela não é culposa, realmente é culpável, o Márcio é culpável, não pode se considerar a questão de não culpável, tá bom? O crime de lesão corporal grave, a letra C aqui, a alternativa C, lesão corporal grave com reconhecimento da agravante diante da embriaguez pré-ordenada. Comentei logo no começo aqui, não houve a chamada embriaguez pré-ordenada. Ele não bebeu para criar coragem e cometer um crime. Não foi isso que aconteceu, tá? E a alternativa D, sobrando essa daqui com toda a tranquilidade, ó, crime de lesão corporal grave? Sim, crime de lesão corporal grave, tá? O enunciado deixa aqui, a natureza grave, ferimento da natureza grave. Diante da embriaguez que é voluntária, diante da embriaguez voluntária. Ele voluntariamente quis se embriagar, tá? Beber até cair aqui. Essa questão veio muito, mas muito tranquila, senhores. Não tem como dizer que complicou, a Fundação Getúlio Vargas complicou, veio com muita tranquilidade, tá bom? E aí, fechamos aqui essa parte de inimputabilidade, falamos bastante de dirimente da culpabilidade, que exclui a culpabilidade, tá bom? E vamos para as próximas questões aí, com muita, mas muita mesmo, foco, determinação e tendo a certeza que os senhores alcançarão o objetivo aí, que é a chamada vermelhona, tá bom? Até o próximo encontro, fique com Deus e aguardo os senhores e a senhora, e as senhoras, tá bom? Felicidade, amém.